Uma doença rara, de causa desconhecida, exige a atenção e o compromisso de todos os brasileiros. Trata-se da esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA. O diagnóstico é difícil e demorado. Não existe um tratamento específico e a esperança está nas pesquisas com célula-tronco. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe Stanley Abdão, presidente da Associação Brasileira Lutando contra a ELA, e Sérgio Mateus, fisioterapeuta. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. Eu gostaria de esclarecer ao público que doenças raras são aquelas que atingem até 65 pessoas num contingente de 100 mil habitantes. Isso, correto. É isso aí. A esclerose lateral amiotrófica é uma delas. Ela atinge Isso. o neurônio motor, que é a célula nervosa que comanda os movimentos, e por isso ela compromete os músculos, que vão atrofiando progressivamente. Você, presidente da Associação Brasileira Lutando contra ela, e você é portador há quanto tempo? A doença começou na minha vida, os primeiros sintomas, em novembro de 2011. Então, especialistas já me avisaram que eu fiquei doente de fato 6 meses antes. Então, eu estou computando 6 anos Na verdade, já de doença. Na verdade, o tempo médio de diagnóstico é 12 meses, né? Porque os sintomas não são muito claros e ela pode ser confundida com outras doenças, né? É uma doença que os sintomas se confundem com outras patologias. No meu caso específico, esse diagnóstico levou 3 anos para ser concluído. Isso me tomou muito tempo para que eu pudesse tomar medidas que pudessem me dar melhor qualidade de vida. Né? Hoje, para o senhor ter uma ideia, a única medicação que nós temos para o tratamento da ELA é o Riluzol, que a própria bula do remédio diz que ele estende a vida do paciente, prolonga a vida do paciente em 3 meses. Em 2015, numa nova reformulação feita pelo Ministério da Saúde ao protocolo, ao tratamento da ELA, o Ministério comprovou nesse protocolo que a utilização do BiPAP é um mecanismo de ventilação não invasivo. Ele se faz muito mais eficiente do que essa medicação. Quando a doença começa a cometer a respiração, a comprometer, melhor dizendo. Sérgio, você convive com ele já há quanto tempo? Você já assiste o Stanley? Eu conheço o Stanley aproximadamente uns 3 anos, aproximadamente 3 anos, né? 2 anos a 3 anos. O Stanley, né, essa doença, como, né, o senhor bem falou, é uma doença que acomete, né, as fibras motoras do neurônio, tanto ele pode pegar neurônio motor superior como inferior. Né? As células nervosas, né? As células nervosas. Então, quando pega os neurônios motores inferiores, ele perde movimento e fica flácido. Quando pega o superior, tem a questão da hipertonia. E como a musculatura respiratória também é acometida, a gente sabe que basicamente é isso que leva-se à mortalidade e morbidade desses pacientes. Né? Não existe ainda uma medicação para tratar a doença em sua origem. A origem mesmo dela é desconhecida. Acredita-se que tem algum papel a questão hereditária. Sim, tem a forma familiar. É a forma familiar, mas ainda não, isso também não está comprovado. Né? Enfim, o que acontece é que o que se trata são os sintomas, né? Não há um tratamento, o que não quer dizer que se deva perder a esperança. Né? Aquele cientista Stephen Hawking, ele tem desde 1964, ele está aí, pensa, porque não altera a capacidade psíquica, não altera a sensibilidade, é um problema só da mobilização.
Por falar em mobilização, como é que você encampou essa ideia de lutar pelas pessoas que têm a ELA? Como é que você chegou até a presidência dessa associação? Eu, quando descobri que era paciente dessa enfermidade, eu sempre ativo, sou militar da Força Aérea, fiquei lá por 27 anos. E eu me vi numa situação, porque o prognóstico... Você estava na ativa quando começou a perceber os sintomas? Estava na ativa. Eu, durante 16 anos, eu fui comissário de bordo. Sim. Eu viajava nas aeronaves à disposição da presidência. Então, eu viajei o mundo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, quando me foi dado esse diagnóstico, eu falei, eu tenho duas possibilidades. Ou eu aceito a doença e deixo ela se manifestar na minha vida e vou esperar a morte chegar, infelizmente, o prognóstico da doença é ruim, todos sabem, por ser uma doença que não tem cura. Ou eu vou transformar isso numa causa e lutar pelos interesses daqueles que não conseguem mais se expressar, como você mesmo falou. Quantos são os associados que você lidera? Hoje nós temos associados, ajudamos pessoas por todo o Brasil. O número de pacientes com ela, de acordo com o Ministério da Saúde, são 15 mil pacientes. Temos outras associações muito boas, espalhadas pelo Brasil, com estrutura, que também apoiam esses pacientes. Mas, na verdade, o que se sabe é que, como o diagnóstico é muito difícil, eu acredito que esse número é muito maior. O acesso à informação. Então, hoje, nós temos um trabalho que ajudamos pessoas por todo o Brasil, desde o início da doença até o desenvolvimento. Corremos muito em busca de novidades. Mês passado, participamos de um congresso na Europa de bastante repercussão mundial também. Vocês têm um site. Lutando contra ela. Lutando contra a ela? A ela. Contra a ela, né? Na verdade, é ABLE. Ela é mencionado como ABLE. ABLE. É a Associação Brasileira de Lutando contra ela. Ok. Sérgio, você, na verdade, orienta as pessoas que lidam no dia a dia com o Stanley. Você é professor do UNB, de fisioterapia, e eu queria que você falasse para nós o que exatamente é indicado nesse caso, na experiência que você tem, nesses casos de esclerose lateral amiotrófica. Presumo que seja algo para que a pessoa use compensatório os movimentos que tem, né? Compensatoriamente. Na verdade, a gente pensa sempre em otimizar a qualidade de vida e ações que possam reduzir a progressão da doença. Então, tem medidas hoje que estão bem estabelecidas na literatura, né, com pesquisas que a gente consegue perceber, detectar, constatar que aumenta a sobrevida com algumas intervenções. Não são intervenções farmacológicas, né? Até porque eu não sou médico, né? Então, com outras intervenções de reabilitação, a gente sabe que aumenta a sobrevida. E quais são elas? A primeira, ventilação não invasiva, né? Através Como aquele balão que você pressiona e coloca... Isso é exercício que a gente faz com esse balão que o senhor está falando, que é com ressuscitador manual. O conhecido e famoso
de codinome AMBU, né? Então, a gente faz medidas que nós chamamos capacidade de insuflação máxima. Para quê? Para o pulmão ser insuflado o máximo dele, ao máximo que ele consegue acomodar volume, independentemente da força muscular do paciente. Isso você já começa antes que ele apresente os sintomas, que o paciente apresente os sintomas? Sim, sim. Já como se fosse um Sim. exercício É verdade. A gente começa antes, né? com dois objetivos, né? De manter a complacência tanto do tórax, né? do movimento da caixa torácica, e bem como da expansão do pulmão. Stanley, você, à frente da associação, a associação implantou aqui no Brasil o Dia de Combate à Esclerose Lateral Amiotrófica, né? Que é o dia 21 de junho. Você estava me explicando que coincide com o solstício de verão no hemisfério norte, quer dizer, dia demais, que o Sol está mais próximo do hemisfério, mais próximo não, que a Terra está voltada e mais iluminada nos dias mais longos do hemisfério norte. Isso, é o dia mais longo e no hemisfério sul é o dia mais escuro. Mais escuro. Isso, então, qual a importância desse dia? Do dia de combate à esclerose lateral amiotrófica? Veja bem, é importante a gente destacar que existe um dia de conscientização mundial da ELA. Então, esse dia, ele é mundialmente conhecido. Mas, há 2 anos atrás, nós pensamos juntamente com outras entidades, Movela do Rio de Janeiro, a Abrela, o pessoal do projeto Ela Brasil, que são parceiros nossos, na criação de um dia nacional que, com certeza, daria muito mais visibilidade à causa. Essa proposta foi levada ao senador Romário, que com muito carinho e atenção recebeu a nossa propositura e transformou essa ideia em um projeto de lei. E ele tramitou nas comissões do Senado como terminativo e conclusivo e seguiu para a Câmara. E no último dia 12/6, nós tivemos a grata satisfação de saber que esse projeto, que é o projeto 4075 de 2015, ele foi aprovado na CCJ, seguindo agora para a sanção presidencial. Então, eu, particularmente, eu vejo essa conquista como um marco na vida da história da ELA no Brasil. Isso vai permitir muito mais visibilidade à causa. Vai divulgar mais a causa. Vai divulgar muito mais a causa. Com isso, pesquisas clínicas, investimentos, é o que nós esperamos, possam ocorrer, mais atenção à questão do tratamento multidisciplinar, que hoje é o único recurso eficaz, de fato, que o paciente tem para melhorar a sua qualidade de vida. Sérgio, você é um estudioso, professor da universidade, então você está bastante mais próximo do que o cidadão comum de atualizar o espectador sobre o que há de concreto nas pesquisas com células-tronco, que representam uma esperança, ainda não concretizada, mas o que há de novo nesse terreno? Já está tendo alguns estudos, né, com célula-troncos, mas a gente sabe que é muito incipiente, mas o interessante é que o único estudo que se tem, o que se viu é que a doença não progrediu, né? Então, é lógico que isso a gente sabe que é um estudo que nós chamamos de coorte, que é um estudo que faz um acompanhamento, né, até um certo momento. Então, até acompanhou um certo momento, viu que reduziu a evolução da doença e, então,
parece que é uma intervenção que no futuro a gente, de repente, pode ter esse benefício. Mas, de concreto, hoje, a gente sabe que não tem grandes evidências ainda. Inclusive porque esse estudo com células-tronco, ele esbarra em certas implicações éticas. É verdade. Que não é permitido, por exemplo, usar célula-tronco de embrião, né? Que isso é vedado pela lei, pelo menos aqui no Brasil é vedado. Stanley, você, por falar em lei, você tem vindo várias vezes aqui no Congresso Nacional e tem batalhado pela melhoria das leis. E você, do seu próprio ponto de vista pessoal, você, por perceber em si mesmo as dificuldades que quem tem a esclerose lateral amiotrófica, quem tem ela, passa, né? O que poderia melhorar nas leis? O que já foi conseguido? Vocês, por exemplo, têm abatimento de imposto de renda? Como é que funciona a lei na prática? Nas dificuldades que vocês encontram? Ok. De fato, ontem, inclusive, numa sessão solene alusiva ao Dia Nacional de Luta contra ela, foi me dada a oportunidade de uma breve palavra e eu deixei uma mensagem. A gente não precisa, quero deixar claro isso ao telespectador, aos nossos governantes que também nos assistem, a gente não precisa de mais leis. O que a gente precisa, de fato, é que sejam aplicadas e as leis que já cumpridas as leis que já existem. Por exemplo? Um exemplo claro, temos uma portaria, a 10.424, de 2002, que dá direito ao paciente a um serviço de home care. É uma dificuldade de ser cumprida. O home care, ou seja, o acompanhamento em casa, né? Porque se faz necessário numa fase da doença. Como é uma doença progressiva, o paciente vai chegar a um nível que não vai conseguir sobreviver sem um apoio. Nós temos também a portaria 1370, Ministério da Saúde de 2008. Essa portaria ela é muito interessante. Ela trata da disponibilidade pelo governo, pelos estados, territórios e municípios do BiPAP, que é o aparelho de ventilação não invasiva, completamente correlato ao que eu há pouco falei sobre o protocolo de 2015 do Ministério da Saúde, que foi atualizado dizendo que o BiPAP se mostrou muito mais eficiente e eficaz do que a própria medicação. Então, é válido lembrar que o cumprimento dessas portarias, das leis, das normativas, ela vai já de imediato garantir a qualidade de vida ao paciente. No precisa que haja fiscalização para que seja cumprido. Né? Sim, sim. Quando acontece, por exemplo, desculpa, mas eu fico muito curioso. Quando acontece de requerer e não acontece, de não ser atendido, qual é o procedimento que a associação indica? Entrar no Ministério Público, procurar um advogado? Infelizmente, eu digo o seguinte: a saúde pública brasileira básica está na UTI, infelizmente. E a UTI não está conseguindo, com os seus recursos e insumos, manter essa saúde básica viva. E aí é a minha grande questão e questionamento e pergunta. Se a saúde básica não está sendo bem assistida, tirar as doenças raras.
Mas nós que temos aqui... representam um bom número no Brasil. Mas o Brasil é um paradoxo. Nós temos pesquisas de altíssimo nível sendo empreendidas aqui. Temos, por outro lado, sem desqualificar o que você disse que é a verdade absoluta, né? Mas temos pesquisas em alguns campos de altamente avançados, a nossa medicina é respeitada lá fora. Temos também o programa de combate à AIDS, que é um exemplo para o mundo. Então, eu acho que depende também de uma força política que vocês possam suscitar, se organizarem, como vocês estão fazendo, para conseguir a atenção das pessoas e a mobilização. Você mesmo é um lutador, tem vindo aqui no Congresso, obrigado pela causa, né? De fato, a nossa luta é uma luta apolítica. Eu luto pela vida do paciente. É uma política, eu diria que ela é apartidária. Na verdade, você luta pelo contingente de pessoas que você abraçou, representaram. Na verdade, hoje, eu pego a Constituição Federal, que está aqui na minha frente, o artigo 5º prevê que todos têm direito à vida. E o que tem acontecido não é isso. Eu peço até perdão se eu coloquei mal a questão da saúde pública. Não, é absoluto. Mas também não estou aqui para condenar, eu também não estou para defender. Mas eu só posso falar aquilo que eu vivo e vejo as pessoas viverem. E é uma máxima. Só pode falar de sofrimento quem passa por ele. Então, é muito importante essa questão da observância, aquilo que já existe. A questão que você me perguntou sobre o imposto de renda. Hoje, o paciente de ELA, uma vez diagnosticado, certo, ele é isento. Fica isento. Isento do imposto de renda. Ok. Mas os entraves, as burocracias, junto à Previdência, junto aos órgãos responsáveis para essa isenção, é terrível. Às vezes, quando o paciente... Passar por perícia, né? Sim, às vezes, quando ele vai receber essa isenção, ele está num nível avançado. Deveria ter uma tramitação bem mais urgente. Sim, né? É por isso que em nossas audiências públicas, nessas movimentações que fazemos, inclusive nesta casa, a gente convida o pessoal da Previdência, mostra a nossa necessidade. Sérgio e Stanley, vocês são dois exemplos aqui. Se eu tivesse mais um pouco de tempo, estenderia a entrevista e quero te dar os parabéns pela coragem e espero que você tenha sucesso à frente dessa empreitada que você colocou. Sérgio? Bom, eu queria só deixar claro, né, que muitas doenças, como o senhor sabe, não têm cura. E essa é uma delas, né? A gente trata muitas doenças, mas se cura-se pouco. E a esclerose lateral amiotrófica, as doenças do neurônio motor, de modo geral, têm tratamentos efetivos, né? E qual o tratamento efetivo? Não de cura, mas de aumento da sobrevida, que é a ventilação não invasiva, uma via de nutrição garantida, né? Que seria, quando não tem condições mais de deglutição efetiva, tem a gastrostomia, que a gente chama como a segunda boca, para manter a condição nutricional, que é isso que vai prolongar a qualidade de vida do paciente. E, apesar de ter essas portarias, como o senhor Stanley comentou, a gente vê que muitos pacientes demoram a receber o equipamento. E, às vezes, a demora para receber esse equipamento, a doença evolui de uma forma trágica. Então, a gente precisa, de fato, que essas leis que já existem serem otimizadas. A gente sabe que o Ministério da Saúde tem o Melhor em Casa, né? Tem alguns programas para otimizar isso. Outro detalhe é que, dependendo do tempo de uso da dependência da ventilação, precisa a troca de equipamentos, né? Por um equipamento mais sofisticado, que é um equipamento de suporte de vida. Então, precisa de um olhar diferente para essa causa, porque demanda tempo, né? O tempo é um fator muito importante na condução dessa doença. Senhores, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de um adendo rápido. Pois não. O SUS, se não for o melhor,
do mundo, é um dos melhores programas que existe, isso é fato. O que de fato precisa é a efetivação desses procedimentos de forma rápida. O paciente com ela ele não pode esperar por burocracia, por trâmite administrativo. Cada dia na vida de um paciente com esclerose lateral é mais um dia. Então, é uma perda muito grande. Então, só para concluir, eu acredito que em breve a gente vai ter ótimas notícias em relação a novos tratamentos, quem sabe até a cura da ELA. Mas precisamos da mobilização. Daí a importância do Dia Nacional de Luta contra a ELA. Muito obrigado a vocês. Voltem Obrigado. assim que quiserem, assim que puderem. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. E você, o que achou? Nós queremos conhecer a sua opinião. Qual assunto você gostaria que a gente discutisse aqui no Cidadania? Ligue 0800 61 2211. Mande o WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia e até a próxima.